investiga se esses documentos comprovam ou não algum ato ilícito. Na sexta-feira, a repórter Sônia Bride entrevistou uma ex-funcionária da Odebrecht que afirma: o pagamento de propinas seria uma prática antiga na empresa. Conceição Andrade trabalhou como secretária do Departamento Financeiro por 11 anos. Quando saiu da Odebrecht, levou com ela uma outra lista, dos anos 80, com mais de 500 nomes. Declaram promover o bem geral do povo brasileiro. 1988. O presidente era José Sarney. A moeda, o cruzado, que teria vida curta. Naquele ano, a inflação passaria dos 1000% e a Constituição do Brasil Democrático seria promulgada. Era um Brasil diferente, mas uma prática parece ter sobrevivido até hoje. Nesta semana, se tornaram públicos documentos que parecem ser registros de contabilidade apreendidos em endereços do executivo afastado da Odebrecht, Benedito Barbosa Júnior. É uma lista de nomes de mais de 200 políticos de partidos da base do governo e da oposição associados a valores monetários. Ontem, em despacho, o juiz Sérgio Moro disse que vai decidir amanhã se a lista será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, já que nela aparecem nomes de políticos com foro privilegiado que só podem ser julgados no STF. Moro também reafirmou que é prematura qualquer conclusão sobre a natureza, lícita ou não, dos pagamentos que fazem parte da planilha. Na lista, os políticos são identificados por apelidos como Nervosinho, Caranguejo, Avião, Lindinho. Esta outra lista, de 1988, também teve origem na Odebrecht. Ao lado de cada nome estão os apelidos e a obra pela qual teriam recebido propina. Um codinome é jargão da justiça, capa preta. Os políticos são Almofadinha, Ceguinho, Sabiá, Mel, Whisky. 3 irmãos são chamados de filhote, filhão e princesa. Boca mole, gambá, pinguço, cana, pequeno suíno também aparecem. Quem é que inventava esse tipo de apelido? Era o próprio pessoal da empresa, de acordo com o momento, de acordo com a figura física de cada um deles, mas eles faziam isso mesmo em tom de deboche. O Fantástico não vai divulgar os nomes das pessoas que aparecem nas listas. Primeiro, porque a polícia ainda não sabe se elas cometeram alguma ilegalidade. Além disso, as duas listas juntas têm mais de 700 nomes. Não haveria tempo nem para citar todos e nem para dar a defesa de cada uma delas. Além disso, escolher alguns nomes e omitir outros não seria justo. Na terça-feira, os procuradores da Operação Lava Jato afirmaram que havia um setor na Odebrecht dedicado exclusivamente ao pagamento de propinas. Como é que a senhora reagiu? O que eu pensei foi o seguinte: agora eles aperfeiçoaram o sistema. Antigamente já existia de uma maneira e agora eles aperfeiçoaram. Eles funcionavam com um esquema de caixa 2, paralelo ao esquema, à contabilidade da própria empresa. Não tinha um departamento separado como hoje. Conceição Andrade trabalhou na Odebrecht de 1979 a 90. Ela prefere não mostrar o rosto. Teme agressões nesses tempos difíceis. Durante 25 anos, desde que saiu da empresa, Conceição guardou em casa o que diz serem provas da corrupção que testemunhou e de que até fez parte quando trabalhou no departamento financeiro. Como é que a senhora ficou com esses papéis todos? Quando eu fui demitida da empresa, vieram dentro dos meus pertences pessoais. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que tinha esses papéis da empresa, então eu não vi como mais devolvê-los. E a senhora guardou isso durante todos esses anos? Todos esses anos ficou guardado. Conceição diz que foi demitida por contenção de despesas e entrou na justiça contra a Odebrecht cobrando direitos trabalhistas. Ela perdeu o caso. Por que a senhora levou tanto tempo para passar para frente esses documentos? Eu fiquei com medo, com receio de retaliações, de agressões, entendeu? Inclusive consultei algumas pessoas e as pessoas me aconselharam, inclusive, a não mostrar, porque seria uma pequena contra todo o sistema. Por que depois de tanto tempo a senhora resolveu tornar públicos esses documentos? Eu resolvi tornar público pela situação que o país está passando e eu vi que era uma oportunidade de contribuir para poder passar esse país a limpo.
Em setembro do ano passado, Conceição entregou a lista e os documentos para o deputado federal Jorge Sola, do PT, que levou tudo para a CPI da Petrobras. Sola entregou os papéis também para o Ministério da Justiça. De lá, eles foram encaminhados para a Polícia Federal, que, por sua vez, mandou tudo para a Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros, no Paraná, por entender que seriam de interesse da Operação Lava Jato. Hoje à tarde, a Polícia Federal disse que está analisando esses papéis. Segundo a PF, se for comprovada a autenticidade, eles serão incorporados ao banco de dados da Lava Jato. É que esses papéis, de quase 30 anos, podem ajudar a esclarecer pontos da investigação que está sendo feita agora. A Polícia Federal lembra que, mesmo se for comprovada a autenticidade, provavelmente ninguém poderá ser processado, porque esses crimes já estariam prescritos. A lista tem mais de 500 nomes: ex-ministros, ex-governadores, ex-prefeitos, senadores e deputados. Quase 30 anos depois, alguns citados até já morreram. Os que continuam na vida pública estão hoje em vários partidos, tanto da base do governo quanto da oposição. E há pelo menos um jornalista. Apesar de a Polícia Federal ainda não poder afirmar que todas as anotações na lista se referem a propinas, Conceição se diz convencida. Nessa sua lista também empresas, cartório, tem algumas siglas que parecem instituições. Tudo isso era propina? Tudo isso era propina. Tudo que tem dentro toda essa relação que existe dentro dessa lista foram pagamentos de propina. Foram dinheiro saído do Caixa 2. Mas quando pergunto se os pagamentos poderiam ser doações legais, ela responde que acredita que não. Todos esses pagamentos eram Caixa 2? Não há a possibilidade que alguns desses pagamentos fossem doações legais de campanha? Acredito que não. Naquela relação, todos eram Caixa 2. Como é que a senhora se sentia movimentando todo aquele dinheiro, sabendo que era propina? Constrangida. Além da lista, Conceição guardou um dossiê com mais de 200 itens, entre bilhetinhos, contas, recibos e anotações feitas à mão. Neste papel, há um cálculo para pagar a um tal de Azeitona a comissão de 2% sobre a obra de irrigação do Formoso. A obra, segundo o site da própria Odebrecht, foi executada em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, nas décadas de 80 e 90. O rascunho do cálculo informa que o valor deve ser pago em dólar black, que era o mercado negro de câmbio na época. Feita a conversão de 2% de mais de 700 milhões de cruzados, deu 28 mil dólares. A gente vê ali que alguns eram convertidos para dólar. Havia um pagamento em dólar, porque isso era exigência do político, que ia receber a propina. A senhora pessoalmente chegou a entregar dinheiro para algum político? Cheguei a entregar, algumas vezes. Como é que funcionava esse esquema de pagamento? Tinha alguns políticos aqui de Salvador que iam receber algumas vezes o dinheiro dentro da própria empresa em cash. E outras vezes a empresa repassava o dinheiro para os gerentes de obra e eles distribuíam para os políticos daquela região. Era muito dinheiro, assim, comparado com o seu salário? Bastante dinheiro mesmo. 100 vezes mais do que eu ganhava. 100 vezes? 100 vezes mais do que eu ganhava. Outro rascunho revela a partilha da propina pela obra da adutora João Pessoa e os valores pagos a Graviola, Aviador, Tênis, Pardal e Pouca Telha. Quando a senhora entrou na empresa, isso já existia? Eu só percebi isso a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o Caixa 2, que eu comecei a ser secretária da gerência financeira. Alguém chamou a senhora e disse, olha, a senhora vai participar disso, preciso ter cuidado? Não. A coisa era feita abertamente. Todo mundo sabia na empresa. As pessoas dentro do departamento financeiro sabiam e algumas pessoas também fora sabiam que a empresa trabalhava sempre com Caixa 2. Conceição disse que está disposta a falar com a polícia e a justiça se for chamada. A Odebrecht, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que a empresa não vai se manifestar sobre essa lista.